E aí, pessoal, tranquilo? Olha só, um dos segmentos mais seguros, mais interessantes de se investir na bolsa de valores é o segmento financeiro, normalmente atrelado aos bancos, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander e por aí vai. Normalmente, quando esses bancos começam a ter prejuízo, a diminuir o lucro, as ações tendem a acompanhar, a cair, a se desvalorizar. Porém, agora a gente está vivendo um fenômeno muito interessante e curioso. Os bancos estão tendo lucros quase recordes nesse último trimestre e as ações continuam a cair. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre essa possível oportunidade de compra para uma valorização no futuro. Então vem comigo, segue no vídeo aí. Pessoal, antes da gente seguir, você que está vendo o vídeo aí, comenta para mim, você tem ações de banco? Você tem ações do segmento financeiro? Você se sente mais seguro em ter ações que, em geral, pagam dividendos, tem uma maior tranquilidade? Ou você prefere small caps, prefere ações de empresas que têm maior potencial de crescimento, mas um risco maior? Mas vamos lá, eu quero comentar um pouco sobre 4 bancos que têm o seu capital aberto na Bolsa. Vamos falar do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Começando pelo Banco do Brasil, que a gente já até chegou a comentar um pouco aqui em um outro vídeo anterior. Galera, se você comparar a cotação do Banco do Brasil de 2019 para cá, você já vê uma grande queda e uma grande diferença. Em 2019, a cotação, a ação, chegou a valer R$ 50 cada ação, 49 e tantos. Em 2021 caiu, mas já chegou também a valer quase R$ 40, 37 alguma coisa. E agora, no momento que eu gravo esse vídeo, a ação está valendo pouco mais de R$ 29. E um detalhe, se você pega a relação preço sobre o valor patrimonial, que é justo quando está em 1 e acima de 1 é ágil, a relação do Banco do Brasil está 0,62. Então é como se você comprasse por 62% todo o valor patrimonial da empresa. Então tem um deságio, tá um valor extremamente descontado. E mais à frente a gente vai falar algumas das hipóteses, porque tanto essa ação do Banco do Brasil quanto outras ações, por que está tão barata, por que está caindo tanto, a gente vai tentar sondar um pouco isso. Falando um pouco dos resultados do Banco do Brasil, o lucro veio acima do esperado. Grande parte dos analistas interpretam dessa forma. Teve um lucro líquido contábil de 5,5 bilhões, conforme vocês podem ver aí na tela. Isso equivale a uma alta de 52% em comparação ao trimestre comparativo anterior. Então isso é muito alto. Um detalhe, galera. Esse lucro de 5,5 bilhões, ele é o segundo maior do Banco do Brasil desde 2017. Então, faz sentido o lucro do banco estar tão alto e a ação está tão baixa? Para mim, isso é uma distorção do mercado, mas a gente vai comentar um pouco mais para frente. E só para a gente concluir aqui um pouco dessa rápida análise, desses comentários sobre o Banco do Brasil, o dividend yield dos 12 meses está em 6,86%. Mas o que tem projetado, as casas de investimento para o ano que vem, é de 9 a 12%. 9% um cenário mais conservador, mais realista, e 12% um cenário mais alavancado. Antes da gente continuar, eu também quero frisar que esse vídeo, de maneira alguma, deve ser interpretado como uma recomendação de investimento. De forma alguma, não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Essa decisão tem que vir de você, o que é ideal para você. Beleza? Vamos seguir agora para a análise do Bradesco. Olha só, o Bradesco chegou a ter um dos maiores lucros da história, mas segura essa informação que a gente já vai chegar lá. Vamos falar da cotação primeiro. Em 2019, na alta dos bancos, chegou a valer quase R$ 30 cada ação do Banco Bradesco. Em junho de 2021, a ação estava em R$ 27,50. A gente está falando aqui das preferenciais nominativas. E agora está em R$ 19,99, ou seja, quase R$ 20. Se você pega a relação preço sobre valor patrimonial, está com um pequeno ágio, a relação está em 1,32. E se você analisa o dividend yield dos últimos 12 meses, está em 6%, 6,02. Agora vejam só os resultados, que eu acho que é a parte mais importante para se considerar nesse momento. O Banco Bradesco teve um lucro nesse trimestre de 6,77 bilhões. Esse lucro, pessoal, é o segundo maior de sua história, é um lucro absurdo. Então esse lucro foi muito motivado, como vocês podem ver aí na tela, pela sua carteira de créditos e também pelas vendas no segmento de seguros, então prestação de serviços adicionais. E aí eu pergunto para você,
Tem lógica ter um lucro absurdo desse, né? E as ações estarem descontadas, estarem caindo, né, a um preço que é uma pichincha se você compara ao exercício aí dos últimos anos. E aí eu pergunto novamente, é uma oportunidade ou não é? Né? Então julguem vocês aí, comentem aí. Banco Bradesco é uma oportunidade ou é uma roubada? Eu tenho a minha opinião, vocês já devem ter percebido, mas eu quero saber um pouco de vocês também. Banco Santander. Esse é um dos que estão menos descontados, né? Manteve-se uma regularidade nos últimos anos, bem próximo ali dos R$ 20, tendo na alta máxima a casa dos R$ 22, e agora na gravação desse vídeo está a R$ 18,27 a ação. Teve uma queda razoavelmente considerável, né? E o seu preço sobre valor patrimonial também está com um pequeno ágio, está 1,30 a relação. Em relação aos dividendos, o Santander é um dos bancos que mais tem pago os dividendos aos acionistas, né? Nos últimos 12 meses, o dividend yield ficou em 8,13%. Falando de lucro, também assim como os outros, teve um lucro absurdo, 4,27 bilhões, né, no terceiro trimestre, o que representa uma alta de 12% na comparação sempre com o trimestre do ano anterior, né, no caso de 2020. E olha que interessante aqui para se falar do Santander também. Já falei da regularidade, né, tanto na cotação quanto um dividendo alto, e o banco aprovou a distribuição de dividendos aos acionistas no montante de 3 bilhões de reais, que vão ser pagos a partir do dia 3 de dezembro. Então reparem, está muito interessante essa relação de preços descontados, essa distorção do mercado, que a gente vai comentar um pouco das hipóteses logo mais, e a relação de lucros absurdos que os bancos têm tido nesse último trimestre. Vamos falar de Itaú agora, né? O Itaú teve várias altas e quedas. Chegou a valer em 2020, nas ações PN, quase R$ 30, né? Agora, nesse ano de 2021, manteve uma regularidade, mas nesse momento da gravação do vídeo, a ação está em R$ 22,89, ou seja, está bastante descontada em relação aos anos anteriores, às suas maiores altas. O seu P sobre VP está em 1,52, está com ágio. E o dividend yield dos últimos 12 meses está em 3,07, né? Um pouco menor que os outros. Porém, o Itaú é um banco que tem uma fama de ser um banco tecnológico, digitalizado, que se comunica bem com os jovens, com essa galera que curte uma tecnologia. Então é um banco extremamente interessante para quem pensa em ganho de capital na valorização das cotas, né? Em relação aos lucros, olha só, assim como os outros, teve um lucro absurdo de 6,8 bilhões e em relações percentuais, isso equivale a 35% de aumento em relação ao trimestre proporcional de 2020. A gestão atribuiu esses ganhos, né, ao aumento da expansão de empréstimos para o varejo, estamos falando de crédito, e também alguns ganhos comerciais. Galera, eu quero comentar com vocês agora 3 motivos, na minha interpretação, que estão gerando essa distorção do mercado, né? Já que os bancos crescem, têm lucros e as ações estão uma pichincha, estão a preço de feira. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu vou comentar com vocês são sobre as fintechs, né? Aquelas startups do segmento financeiro, que em geral usam a tecnologia, nascem em um ambiente digital e tentam devolver para os clientes vantagens na relação de você ter controle financeiro da tua vida, né? Com menos burocracia, mais tecnologia, mais praticidade. Vamos falar um pouco aqui sobre a Nubank, né? A Nubank ela oficializou a abertura de capital tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E também a Nubank disse que dará até 225 milhões em ações para os seus clientes, né? No caso BDR, que é o Brazilian Depository Receipts, né? O que é isso? São certificados de depósitos de valores mobiliários emitidos no Brasil que representam valores mobiliários de emissão de companhias abertas no exterior. Então, isso são os BDRs. E olha que interessante, que falo da Nubank, mas aqui representando todas as fintechs, é que a Nubank é um exemplo mais evidente, né? E olha o que a Nubank disse sobre isso que a gente está falando da IPO que ela está abrindo, né? Ela deseja, com essas ações que ela está dando para os clientes, abre aspas, reconhecer e valorizar o papel essencial de seus clientes na construção de sua história. Fecha aspas, vamos abrir de novo, ela também disse, milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa sem nenhum custo por meio do recebimento de um BDR por pessoa. Então isso é impressionante, né? A Nubank já vai abrir o seu mercado de capital com um valor altíssimo, né?
com valor enorme como companhia. Então, uma das hipóteses é que os investidores estão preferindo investir nesses bancos digitais, como a Nubank, né, pensando num ganho de capital, pensando que é o futuro, que a tecnologia vai tá muito enraizada nos jovens, né, e também nos investidores, e com isso acabam desacelerando o crescimento das ações de bancos mais tradicionais, como Banco do Brasil e Bradesco. O que eu penso? Eu penso que cabe tudo na sua carteira, né? Não é uma recomendação aqui, é sempre importante frisar isso, mas eu penso que produtos mais tradicionais vão continuar sendo muito bem trabalhados por bancos como o Banco do Brasil, Bradesco, como crédito para casas, para carros, né, grandes financiamentos, e penso que outra gama de produtos mais relacionados à tecnologia e tudo mais vão funcionar muito bem nessas fintechs. Então esse foi o primeiro motivo, a primeira hipótese. O segundo motivo, eu quero juntar aqui a instabilidade política, a instabilidade econômica com o risco fiscal. Independente de você ser um cara mais de direita ou de esquerda, é evidente, é notório que o Brasil está um caos, né? A inflação acima de 10%, o desemprego está altíssimo, não nos recuperamos ainda totalmente da pandemia, a gente ainda vive uma recessão. Então tudo isso gera incerteza no mercado e os bancos sofrem com isso, né? Com possibilidade de aumento de impostos, com problemas de regulações, né? E também a gente pensa aqui também no teto de gasto que está sendo sondado de ser furado aí, né? Já foi meio que anunciado aí, premeditado essa dívida nos precatórios, né, que passou na Câmara, mas ainda tem outro turno e tal. Então tudo isso pode gerar dúvidas nos investidores. O banco pode sofrer um pouco com isso. Então isso pode ser um dos motivos também que tenham gerado alguma instabilidade, que tenham levado as ações a caírem. E eu volto a dizer, para mim isso é uma oportunidade. O que vocês pensam? Comentem aí. O terceiro e último motivo é o aumento da taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros que norteiam os investimentos da renda fixa. Então muita gente pode estar pensando, para que eu vou comprar ações de bancos ou de qualquer outra empresa se eu posso investir no Tesouro Direto prefixado a 12% ao ano, ou a um Tesouro Direto com IPCA mais 5%, ou um CDB, ou um LCI, já que a renda fixa, em tese, não me dá risco se eu espero chegar até o vencimento, né? Eu só vou ter que pagar uma taxinha ou outra ali, mais o imposto de renda proporcional, mas eu não tenho chance de perder dinheiro. Então muita gente pode estar preferindo investir na renda fixa e com isso menos pessoas podem estar investindo em bancos. Então, pessoal, essas foram as três hipóteses, as três interpretações que eu entendo dos bancos estarem tão descontados, tão baratos, gerando essa oportunidade de quem quer comprar maiores quantidades de ações agora por um preço menor e lá na frente ter ganho de capital e também de dividendos. E aí? Gostaram do vídeo? Faz sentido comprar ações de banco? Comentem aí, se gostaram do vídeo já deixa o seu like, né? Que isso ajuda muito ao crescimento do canal. É um canal novo, mas com muita informação. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Tamo junto, até logo mais. Forte abraço a todos.